Gravando. O Thiago tá na reunião? Acho que o Thiago não entrou Não, hoje, né? o Thiago não entrou. A Lucia, ela ainda está na outra reunião, talvez ela tenha saído de perto do computador e não viu, então eu ainda estou no outro link para quando ela retornar avisar ela daí, tá, pessoal? Ah, tudo bem. Bom, nós teríamos hoje a pauta referente ao perfil do Instagram e também a nova logomarca, mas né, é por isso que vocês estavam falando sobre o Thiago, né, que ele não entrou. Então, talvez a gente possa iniciar com a apresentação do Bruno. O que tu acha, Cássio? Não, sim, vamos seguir a ordem, né? A ordem é exatamente agora, essa é a apresentação do Bruno. Tá, a Kelly, ela tá com... Ah, entrou a Lucia agora. Então, podemos começar com... Pode ser, Bruno? Pode ser, então... Fica à vontade. Bom dia, então, para todos aí. Primeiramente, eu queria dizer que eu acho que foi muito proveitosa a nossa reunião com o secretário, né? E ele foi muito solícito, como bem disse o Cássio, na parte anterior à reunião. E então eu vou aqui, eu preparei alguns slides para ajudar na questão. Eu vou compartilhar com vocês. Então, primeiramente, eu preciso dizer o que é isso, né? O que é essa pesquisa, né? Ela é uma pesquisa, um mapeamento de um ano da LIC no Rio Grande do Sul, entre 22 e 23, que é o período que eu entrei como conselheiro de cultura no estado do Rio Grande do Sul e fui analista, né? Parecerista daquelas múltiplas comissões que existiam lá dentro avaliando projetos. Por que isso nasceu, essa pesquisa, né? Por dois motivos. Um, porque eu era representante da música na época, eu precisava de dados também para ter uma argumentação mais eficaz, né? Que a gente chama de esfera democrática, né? Do colegiado. E dois, porque quando eu entrei no conselho, um dos objetivos que eu tinha no conselho era a pesquisa, né? Eu entrei no doutorado em música para estudar músicos da música instrumental em seus projetos. E desde que eu entrei no conselho, uma das ideias, quando eu entrei no doutorado, era buscar o campo no âmbito da cultura. E essa eleição do conselho chegou até mim e eu me candidatei também buscando o campo de pesquisa dentro da cultura do Estado. Né? Então, a minha pesquisa foi se transformando do projeto específico e foi entrando dentro do Conselho de Cultura, e eu sempre tornei isso muito claro nas plenárias, sempre falei com todo mundo sobre isso em relação a que estava também ali para pesquisa, né? E chegou um momento desse período como conselheiro, lá no início, entre alguns meses depois do início, 4, 5 meses, que eu achei importante eu afunilar pela pergunta de onde estava a música no Conselho de Cultura
e, consequentemente, isso se desdobrou de onde está a música no sistema de cultura. Então, o que eu fiz nesse período, né? Tentando encontrar a música, porque só para dando uma contextualizada, né? O Conselho de Cultura, ele é um colegiado do Estado do Rio Grande do Sul, e ele é deliberativo, até uma coisa que a fala do secretário, talvez ele tenha se expressado mal, ele diz na reunião anterior que o Conselho não é deliberativo, mas na realidade ele estava se referindo aos projetos de cultura, né? Os projetos da LIC. Porque naquele período, quando a lei mudou, né, tirando do Conselho para bancas específicas da SEDAC, o Conselho deliberava sobre as notas de prioridade dos projetos culturais da LIC. No momento que se trocou isso, ele já não delibera mais, mas ele continua por Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito que a lei não altera a Constituição, teria que ter uma alteração na Constituição deliberativa. Então, qual é a função desse Conselho? É monitorar, fiscalizar e emitir pareceres sobre a cultura do Estado como um todo, né? Então, ele é, sim, deliberativo, né? Ainda está lá, só para fazer, né, deixar mais, deu ali um ruído de comunicação, pelo que eu percebi, e deixar mais claro isso. Voltando à pesquisa, né? Então, o Conselho, um ingresso no Conselho, ele é por segmentos, né? E aí, por isso que eu comentei sobre a minha preocupação sobre a entrada no colegiado, né? Porque ele entra por esses rótulos, né? Música, circo, dança, teatro, e retomando um pouquinho do que eu falei lá, isso faz com que dentro desse aspecto a entrada ela fique por esses setores, né? Circo, artesanato, diversidade, dança, culturas populares, teatro, música. E isso, dentro da pesquisa que eu realizei, eu percebi que se a gente pensar de forma mais ampla, como talvez áreas culturais, áreas artísticas, isso muda um pouco, porque, por exemplo, a música que entrou com 2 representantes, se a gente for pensar isso em artes cênicas, se a gente, né, dessegmentando dança, teatro e circo, a gente teria 6. Então, a gente acaba tendo uma assimetria maior na participação desse colegiado que é deliberativo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão que eu explico melhor essas questões. Mas só para dar aí uma contextualização dos porquês que eu acabei realizando esse mapeamento, que é uma técnica de pesquisa dentro da minha pesquisa. E aí, o que eu fiz, né? Eu fui para o Procultura, né? Aí a metodologia, eu fui ali no site do Procultura e busquei todos os projetos que eu pude, todos os projetos que eu pude nesse sistema de busca que eles têm. Eles têm ali o título do projeto, o número do processo, segmento cultural, localidade. Quem faz produção e já está mais familiarizado com esse sistema que eles têm ali, né? Pois eu até posso navegar um pouco sobre isso. Retomando, o meu pensamento, às vezes, é um pouco cíclico, tá? Então, eu vou e volto várias vezes só para conseguir textualizar para vocês. Por que também essa questão dos segmentos era importante? Porque, na época, os projetos da Lei de Incentivo à Cultura, quando a gente entrou, a gente resolveu fazer um sistema de parecer mais educativo, que a gente abordava no parecer as questões que deveriam ser melhoradas nos projetos, para quando os produtores retomassem os projetos, eles melhorassem os projetos de acordo com os critérios que estavam né, vigentes naquele momento, os critérios de avaliação, né? E o que aconteceu? Os projetos começaram a empatar, porque o pessoal melhorava o projeto, voltava o projeto, e o que era 4 virava 4,3, o que era 4,3 virava 4,9, e virava 5, até que chegou o momento que aí deu aquele... Tudo começou a empatar, e aí tinham os critérios de desempate, que, a meu ver, foi acho que a maior fragilidade do Conselho naquele período eram esses critérios, né? Porque o Conselho, nesse período, ele tinha que decidir quais eram os critérios de desempate.
inicialmente eram RFs, né, regiões funcionais, depois virou municípios, que deu aquele bafafá, toda aquela questão lá com os projetos, mega projetos que não conseguiram passar, que era de Porto Alegre, era de Gramado, enfim, porque de fato a RF1 e a RF3 são, se vocês vão ver agora, são as RFs que mais levam projetos, né, que mais conseguem aprovar projetos, dado também a densidade, né, vários produtores, empresas, tudo mais, e o know-how, né, de como escrever projetos. E a segmentação cultural era um dos projetos de estar como diferenciação ali no critério de desempate. Então, eu achei importante na época, como eu estava entre eu e um colega só na música, porque a maior parte das discussões, o pessoal das cênicas queriam que o segmento fosse um critério de desempate. Por quê? Porque a música, de fato, era, naquele momento, o segmento que mais provava projetos. Chegou o Thiago. Então, também era importante a gente ter essa questão dos segmentos, eram importantes por causa disso, porque tinha que lutar lá, de certa forma, para conseguir manter a música, e a minha representatividade naquele momento também era em relação a isso, conseguir fazer com que, né, enfim, a música conseguisse ter o lugar dela, porque a gente sabe que é o de maior densidade dentro do sistema. Ficou claro isso, né? Acho que tá ok essa parte aí que eu expliquei, né? Dos porquês, né? Que isso foi nascendo. Então, isso faz parte da minha etnografia, né? Que envolve o estudo da música na esfera participativa estatal, muito baseado no conselho, mas que também já assisti algumas reuniões do colegiado de setorial aqui, antes mesmo de estar aqui, né? Assisti outras, já assisti, continuo assistindo e agora estou aqui, que são instâncias de participação do sistema de cultura. Então, a ideia é um pouco estudar como a música se encontra ali dentro e como, de certa forma, as pessoas participam dessas instâncias de participação e do sistema, né? Bom, aí eu fui para as planilhas, né? Primeira parte, só deixa eu tomar. Então, a gente, enquanto conselheiro, a gente tinha acesso às planilhas do conselho, que era onde vinham os projetos que eles eram aprovados e priorizados, né? Então, a gente tinha lá um ranking, mais ou menos, né? E aquele ranking, ele vinha de acordo com a lei de 2010, se eu não me engano, dá uma olhada aqui, ele vinha de acordo com a lei do 15... De acordo com a lei essa 15.449, que dividia, né, de certa forma, os segmentos e de acordo com as notas, né? O que eu fiz? Eu entrei no sistema. Lá no sistema, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no... Então, aqui no sistema, vocês estão vendo o sistema, né? A gente tem aqui consultar, essa ferramenta aqui de consultar projeto. Agora mudou um pouquinho, né? Por editais e mais detalhados. E aqui a gente geralmente pode entrar, vamos colocar música. Deixa eu ver se vai dar. Eu botei livro, eu botei qualquer coisa, mas a gente... Esse aqui não tem acesso, mas geralmente a gente tem aqui planilhas, a gente consegue olhar as planilhas. Deixa eu projetos digital. Tem outros aqui agora. Vamos tirar o livro, vamos botar música. Vamos botar um recurso, prestação de contas aprovado. Isso aqui provavelmente deve ter alguma informação. A gente consegue... Eu não vou entrar na planilha aqui, que vai ter todos os dados ali, tá, do projeto, mas por essa ferramenta aqui, qualquer pessoa consegue visualizar o projeto, valores e as planilhas, e até mesmo o histórico do projeto, né, o parecer e tal. Então, o que eu fiz? Eu fui para ali e copiei todas as planilhas em um ano e sistematizei todas as planilhas em um ano. E aí comecei a distribuir isso, né, no Google Sheets, né, na Google Planilhas.
primeiramente por diferentes segmentos culturais, depois por distribuição de serviços. Eu vi quais eram os tipos de serviços nesses projetos, e depois uma primeira categorização dos serviços musicais, né? Que tipo de serviços musicais eram esses? Aí eu vou mostrar para vocês aqui por uma parte do mês de setembro, e aí depois a gente vai lá para o Locker para a gente olhar os gráficos juntos, tá? Que eu pedi para vocês, quem pudesse dar uma olhada no final de semana para ver as regiões de vocês. Então, no mês de setembro de 22, a música ela foi que mais priorizou valores, né? Seguido de artes integradas, tradição e folclore, audiovisual, artes visuais, carnaval de rua, artes cênicas, dança, né? Audiovisual e culturas populares, né? E o que acontece? Uma das minhas inquietações era que a música ela era transversal, de certa forma, e eu conseguia visualizar em praticamente todos os projetos a música. Então, por isso que isso me levou a fazer essa classificação, de certa forma, né? Aqui tem um gráfico, né, da distribuição da música em setembro e os outros segmentos, considerando, né, aqui as artes cênicas segmentadas, né, porque essa era a legislação que chegava ao rótulo dos projetos para nós, né? O projeto vinha lá, artes cênicas, dança, música, né? Isso vinha para nós, que era pré-classificado pela própria secretaria, né? Então a gente recebia o PDF já pré-classificado lá nos segmentos, né? Aqui a distribuição de outubro também. É interessante a gente analisar aqui, tá, pessoal? Que essa distribuição também, ela tem muito a ver com as festas, né? Hoje a gente tem ali eventos... ano passado tinha... Se eu esquecer, alguém me lembra aí. A gente tinha um edital, se eu não me engano, que era para festas e feiras, eventos continuados e eventos temáticos, se eu não me engano. Então, muitos dos projetos que passavam nessa época aqui, eles eram projetos de Oktoberfest, eram projetos de Semana Farroupilha, muitos projetos de Natal, né? E a tese, algumas partes da tese, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como é curioso essas classificações. Porque, por exemplo, projetos de Natal muitas vezes eram classificados, pré-classificados como música. Às vezes eles eram pré-classificados como culturas populares, né, o que causava, né, uma tensão em relação aos conselheiros de culturas populares, porque eles entendiam que culturas populares eram outra coisa, né? E alguns em artes integradas. Então isso circulava, né? E conversando, né, com alguns, muito disso era classificado pela planilha orçamentária. Então, se a gente tinha lá, sei lá, 70% de música numa planilha orçamentária, o projeto viria para o setor da música. Nem sempre era assim, mas na maioria das vezes era assim, que eu consegui perceber que era assim. Então, por isso também que a música acaba levando mais aqui, né? Aí vamos à parte aqui, também é uma parte de segmentos, a parte de outubro, né? Um gráfico, eu sempre procurei colocar um gráfico pizza e um outro de barra para poder entender melhor. Ó, no caso de novembro, ó, culturas populares passou da música, com aproximadamente 2 milhões, né? Em relação à música dos segmentos, aqueles segmentos da legislação, e aí em dezembro volta-se, né, a ter a música na frente, com artes cênicas, dança. E o que acontece, né? A priorização era feita primeiramente até dezembro, se eu não me engano, eram duas janelas de priorização, e aí em dezembro ela foi uma janela mais curta, por isso que os recursos eram menores, e acabou que em janeiro e fevereiro a janela foi bem maior, né? Como vocês vão poder ver aqui nesse gráfico, janeiro a gente tem mais recursos.
A gente consegue ver até mais outros segmentos, né, áreas entrando, né, aqui nesse processo. Agora eu quero pular, né, também, que senão a gente vai alongar. Se eu vou falar na minúcia aqui, tudo que acontece, a gente vai ficar até as 2. Eu queria encontrar aqui a classificação, porque até então, aqui estava dentro da própria distribuição que já vinha até nós, né? O que eu fiz foi só sistematizar. A segunda parte, o que eu fiz aqui? Deixa eu coloquei a distribuição dos serviços em projeto de setembro de 22. O que acontece aqui? Eu fiz a distribuição dos serviços, né? O que era taxa, o que era divulgação, o que era administrativo, eu coloquei sob o rótulo de artístico. Depois eu até achei curioso, né, conversando com alguns, que a música também é artístico, né? Poderia ter colocado outro nome, mas no fim, como deu um bom trabalho, eu deixei artístico. Mas os demais segmentos, como eu estava interessado na música, eu coloquei o artístico como os demais segmentos, né? E aí, no caso, a gente vai ter a música com 2 milhões, taxas, gestão, logística, prêmio. Aí eu separei o que era prêmio, né? O que era logística musical. Esse musical aqui, acho que deveria estar aqui também. Acessibilidade, músico, e o que não dava para identificar, porque eu fui a rúbrica. Eu fui a rúbrica e classifiquei. Então, algumas coisas eu não consegui, né, classificar, eu coloquei como não identificado. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver no mês de setembro a quantidade, que é um pouco daquilo que eu falei com o secretário lá, que eu não consegui mostrar, né? Que é a quantidade de estruturas que se colocou na LIC, né, nesses projetos. A gente tem o serviço musical com 23% só em setembro e 22,74% em estruturas. E o que eram essas estruturas? Era gradil, era tenda, era estrutura de palco, que mais? LEDs, eram coisas que, atividades meio, coisas meio ali que precisavam estar ali, mas não era um serviço musical realizado por um artista e tudo mais. Então, um dos apelos que eu fiz lá na reunião passada foi justamente esse. E a gente pode discutir, talvez, isso também, que talvez esses editais que estão ali por leis, que vão para o investimento, pudessem investir nas estruturas para que os outros editais pudessem focar mais no artístico, né? Que os municípios tivessem essas estruturas para poder realizar os seus projetos lá, enfim, né? Que muitos dos projetos eles eram feitos para os produtores, que praticamente era um projeto do município, né? Uma feira específica do município, se a gente, simbolicamente falando, ele era um projeto do município, né? Então, acho que é importante os municípios terem essas estruturas para poder fazer fruir a arte e não onerar, né, os gastos com a lei de incentivo, com outros editais. Eu vou passar um pouco os outros meses, que eu tenho aqui mês a mês, e vou para outra categorização, que daí que eu peguei. A gente consegue ver. Olha aqui a quantidade de estrutura, por exemplo, no mês de janeiro, que tinham mais projetos, a gente consegue visualizar uma quantidade ainda maior de estrutura, 33%, contra os demais setores, que foram 21 aqui, em janeiro, e a música com 18. Claro, se a gente somar aqui, né, o artístico com o musical, é outra coisa, né? Mas, enfim, ainda assim é uma grande quantidade de estrutura, né? Seguimos. Deixa eu encontrar lá. Ó, essa é a parte da terceira classificação, né, da categorização de serviços em projetos musicais. E aí, no caso, o que eu fiz aqui? Eu peguei aquela barrinha do que era musical, né? E aí eu, de certa forma, classifiquei ali que tipo de atividade musical que poderia ser. Aí o que apareceu? Professor de música, né, sonorização. Esse aqui tem que dar uma organizada aí, no outro locker está um pouco mais organizado. Maestro, gravação, arranjador, técnico de som, músico, gravação, né?
Isso aqui provavelmente sumiram os outros por causa do Google aqui, que deve ter bugado. Banda, aí tinham shows. No caso aqui, em setembro, ele foi uma exceção. Deixa eu ver se eu tenho outra forma. Aqui está melhor, talvez. Em setembro ele foi uma exceção porque aprovou um projeto, se eu não me engano, da orquestra... Projeto aquele bonito que tem da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, né? Que Porto Alegre aqui, que é um projeto bem bonito. Se eu não me engano, era isso, que é um projeto que tem bolsas, né, para os alunos, né? Eles fazem várias atividades sociais e tal. E aí professores de música aumentaram, que geralmente é muita exceção, dificilmente professor de música tem uma quantidade tão grande assim dentro dessa distribuição dos projetos da LIC. A grande maioria dos projetos da LIC são para eventos, né? Isso aí acho que não é novidade para ninguém, né? Então a gente tem aqui essa porcentagem, aqui essa divisão, né, entre tipos de serviços. Eu tentei colocar alguns outros junto aqui também para a gente ter uma medida de comparação, de certa forma, né? A quantidade de serviço administrativo que foi consumido, né, em outubro, por exemplo, contra os serviços de artístico, né? Estrutura também, né? E aí, no caso aqui, essa parte de show aparecia geralmente na planilha como show, performance, banda, né? Então eu coloquei como show porque de fato era um performance, eu poderia ter colocado com performance também. Sonorização, aparecia como sonorização. Então eu tentei respeitar o máximo possível o que estava escrito na planilha, né? Por isso que algumas coisas até parecem às vezes iguais às outras, né? Cachê músico, equipamento musical, maestro, curadoria. A gente vai ter poucos gastos aqui com acessibilidade nos projetos, né? A gente falava muito, já vi muita discussão dizendo que muita acessibilidade, né? Porque eu tenho que botar isso, tenho que botar aquilo, mas no final das contas, no geral, em comparação ao administrativo de outubro, a acessibilidade é um valor bem menor, né? Aí seguimos aqui para outro, novembro, por exemplo. Novembro, show, né? A performance foi que mais levou, né? Os prêmios musicais, né? Tem muito festival de música que tem prêmio para primeiro jurado, segundo jurado, né? Tipos diferentes de premiação para músicos, né? Então a gente tem aí premiação. Grupo instrumental, quando aparecia que eu conseguia identificar que era um grupo instrumental, eu colocava também ali, o que também é minoria dentro dos projetos da LIC, né? Pelo que eu lembro, né? Tem muita coisa que eu lembro de cabeça ainda, né? Aí gastos com alimentação, com jurado, taxas, né? Isso aqui depois, quem assistir pode, de certa forma, pausar, quiser olhar aí o melhor. Dezembro, também show, sonorização. Sonorização é algo interessante, né? Porque sonorização é provavelmente quase 100% de certeza que é a rubrica, o serviço que está em todos os segmentos, né? Praticamente em todos os segmentos tem sonorização. A rúbrica musical, né? Aqui janeiro, que é sempre interessante a gente analisar janeiro, que foi a janela maior de projetos, que foi janeiro e fevereiro, na realidade. Grande parte de estrutura, show, né? Sonorização, professor de música. Aí também tem algumas coisas de hospedagens, maestro, né? Equipamento musical, que geralmente era uma compra de algum equipamento, algum instrumento em algum projeto. Certo. E aí essa aí foi praticamente a última, né? Daí tem projetos em abril também. Foi a última classificação que eu fiz. Eu parei de compartilhar, nem vi aqui. A última classificação que eu fiz... Deixa eu compartilhar de novo. Dividindo, né? Que eu peguei do amplo e fui cada vez tentando chegar o mais próximo possível das pessoas. Essa era uma das ideias, né? Deixar o mais próximo possível
para poder analisar isso. E aí o que acontece? Esse mapeamento, depois de um tempo, né? Exato, a Luz perguntou ali a questão do coordenadoria, né? Eu tentei colocar o que não era artístico dentro do administrativo. Então a gente vai ter alguns serviços ali, que as planilhas elas são divididas de certa forma, né? Dentro dessas caixas. Mas alguns serviços, eu lembro que tinha em um projeto ou outro advogado, umas coisas com assim, uns serviços que não eram artísticos, né? Que estavam mais ali do lado do administrativo. Eu classifiquei como administrativo. Por isso que aparece um pouco mais, e por isso que é interessante nesse sentido, né? Porque se a gente olhar para a planilha com o que está em administrativo, a gente vai ter uma ideia. Se a gente olhar como um ofício administrativo, no caso, né? Com um ofício de gestão, a gente vai ter algumas coisas que vão estar lá em cima. Em alguns projetos, infelizmente, eu vi muitos ofícios de gestão que eram bem onerosos, assim, né? Alguns projetos até que na época não passaram, né? Por óbvio, né? Na comissão, mas acabava sendo bem oneroso. Tu tinha lá administrativo, daí tu tinha gestão, tu tinha coordenação do não sei o que. Vocês que fazem projetos e o pessoal que faz projetos sabe bem como é que é, como são essas questões. E aí, no caso, isso resultou nesse locker, né? Que depois, com o tempo, né? Eu fui me aprimorando também essas questões de como... Eu acho que uma das coisas mais importantes, né? Dentro de mapeamento e pesquisa, e eu acho que isso, quando eu falei... já respondo. Quando eu falei lá na reunião passada que era muito legal a iniciativa do querido lá de Pelotas, lá o que foi do coordenador, agora me deu um branco. Se alguém me lembrar o nome do... Leandro Maia. É isso, Leandro Maia, óbvio. Que é muito legal o projeto dele lá, o site, eu ingressei lá, mas é uma coisa que eu provocava ele também, a própria Ju na época, é que a gente precisa ter esse tipo de material, sabe, para quando a gente tem um mapeamento, né, alguma coisa, para as pessoas poderem entrar aqui e olhar, né? Por exemplo, aqui nesse mapa, a gente consegue ver aqui no mapa do Rio Grande do Sul uma concentração daquilo que eu disse, né? Se a gente parar para pensar aqui, essa parte em verde e em vermelho é a concentração de projetos da LIC no ano. Então a gente vai conseguir ver que na RF3 realmente tem bastante projeto, né? E na RF1 também. Agora, se a gente parar para pensar em outras partes do estado, e aí os colegas que são de outras regiões podem até contribuir nisso, a gente tem do porquê disso também, a gente tem poucos projetos, né? Eu lembro que eu conversei com um produtor uma vez em pesquisa, né? Esqueci o carazinho, se não me engano, e ele disse que era difícil de encontrar, por exemplo, o patrocínio, né? Tu tinha que juntar não sei quantos patrocinadores para conseguir contemplar o projeto, né? E conseguir ter o patrocínio ali o incentivo fiscal, né? Então, o que eu falei, né, da semana passada, a gente precisa ter esses mapeamentos. Eu acredito que tem que ser o Estado, porque eu lembro que no RS Música eu percebi uma guerra de mapeamentos, assim, e aí o fulano, o Bruno não gosta do Bruno, não vou contribuir. Aí o Bruno não gosta do fulano, não vou contribuir. Acaba que fica um monte de bolha, assim, cada um no seu mapeamento, e aí não leva muito, não consegue expandir muito isso, né? E aí, trazendo para esse lado aqui, eu acabei me aprimorando no RS Música, a gente lá no conselho, a gente fazia reuniões com a Fevale, eu era representante da música para acompanhar a LPG na época, e aí uma das coisas que eu incomodava muito lá, o Rafa e o Max lá, também era isso, né? Aquele locker também da LPG também vem um pouco dessa construção de a gente conseguir trazer mais dados, mais mapas, né, para a gente conseguir enxergar isso de certa forma. Só deixa eu dar uma olhada, vi que tá... Se alguém quiser falar, pode me interromper também, que às vezes eu perco aqui os chats.
Estou no meio da fala aqui, às vezes não consigo... Alguma pergunta que alguém queira falar? Acho que acho que o Cássio teve que sair, tá? Acho que a Luz, cidades pequenas não tem... É isso aí. E aí, sigo falando aqui. Então, eu pedi para vocês, se vocês quisessem dar uma olhada aqui, né? O que eu consegui fazer, por exemplo, que na planilha tinha muitos projetos que eram de circulação. Aí eu coloquei aqueles municípios onde ia circular o projeto em circulação, né? Aqui ele não aparece, porque circulação não é um município, né? Mas é só para a gente ter uma ideia do quanto foi, quanto que se teve de projetos de circulação, né? E aqui a gente consegue ter uma ideia de quanto que se teve também em cada, né? A gente pode clicar aqui, Porto Alegre, né? O quanto, 5 milhões, Caxias do Sul, 2 milhões, né? E Juí também é uma cidade que tem bastante projeto, 2 milhões. Então, quem navegar aqui vai conseguir visualizar essas questões por cidade, daí no caso, né? Indo à segunda parte, deixa eu só dar uma olhada aqui, também a gente vai conseguir ver por segmento, né? Que é o que estava lá. Que estava lá naquelas planilhas, né? A gente tem, por exemplo, a música, como eu falei lá na reunião, com 15 milhões, tradição e folclore em 10, né? Artes integradas 9. Aí aqui eu já agrupei artes cênicas, dança, teatro e circo, né? Tá agrupado aqui, no caso, em artes cênicas com 6 milhões, não fica tão distante assim. Por isso que é aquela questão do segmentar é uma coisa que eu tenho as minhas ressalvas, porque quando tu segmenta, tu tem uma outra visão sobre o gráfico, né? E aqui, na segunda parte, são as subclassificações. Que daí, por exemplo, se a gente clicar em tradição e folclore, que eu vou aumentar aqui para ver se a gente consegue ter uma visão... Por exemplo, se a gente clicar aqui em tradição e folclore, a gente vai ver que 3 milhões dentro do tradição e folclore é música. 1.458.000 dentro da tradição e folclore é dança, é teatro, são outras coisas. Então aqui a gente vai conseguir ter uma visão maior da transversalidade da música, né? Que a gente costuma que a música é transversal. Muito provavelmente, talvez eu esteja errado, mas muitos dos outros setores tivessem dificuldade se não fosse a presença da música nos seus fazeres, nas suas manifestações, né? A gente pode falar da própria essa tradição folclore. Eu já toquei em CTG, a gente sabe que tem o conjunto, tem a invernada, né? Então tem a música, tem a dança ali, né? Então é tudo muito complementar nesse sentido, né? As artes integradas, por exemplo, a gente tem ali uma equalização maior entre os segmentos. A gente tem segmentos, os artísticos aqui, 2 milhões quase, e a música, 2 milhões. E olha que interessante, ó, estrutura é um dos segmentos que também gasta bastante em estrutura. Então, a gente tem 2 milhões de estrutura, né? Quase chegando, aliás, quase igualando com o artístico, né? Pelo que eu lembro de artes integradas, assim, festas, feiras também, geralmente tinha muito, né? Geralmente estava sob o rótulo de artes integradas, né? Artes cênicas. Meu computador pensando aqui. Vou dar umas bugadinhas. Pronto. Aí, é claro, em artes cênicas a gente vai ter mais, né? Bem menos música e aí mais artes cênicas, no caso, né? Culturas populares, a gente vai ter uma quantidade considerável de música, mas olha a quantidade de estrutura, né? Bastante estrutura em culturas populares, né? Lembrando que muitos desses projetos de culturas populares eram aquela também os projetos de Natal, os projetos, né, de outubro, de festas, né? Se entendia aqui nesse período como festas populares, não aquela... Até porque não tinham muitos projetos de culturas populares na essência, eu lembro que tinha um de Boi Bumbá, uma época que era um projeto bem bonito também, que não conseguiu passar por questões técnicas,
mas que, de fato, né, a gente parar para pensar o Boi Bumbá é bem culturas populares, né? Então, é interessante. E talvez não se gaste tanto com... De parar para pensar a manifestação popular na essência, talvez não tenha tantos gastos assim em estrutura mesmo, né? Então, a partir dessas pesquisas, a gente consegue entender, né, algumas fragilidades desses rótulos, né? Porque a gente começa a perguntar também por que esses rótulos são construídos, né? Como eu falei lá na reunião anterior, né? Se ele é um setor artístico, né? Ou ele é um movimento criado culturalmente, ou ele é enfim. Aí a literatura também tem alguma coisa de música, né? Mas também a maior parte de literatura, o audiovisual, da mesma forma, né? A gente tem um artístico tem um pouco de música também. Aí a gente tem os projetos de patrimônio material. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, tá demorando um pouquinho. Que no caso, eu acho que é importante explicar, esse mapeamento que eu fiz, ele não envolveu os projetos de patrimônio. Deixar bem claro que os projetos de patrimônio na época, eles tinham uma priorização que não era realizada no mesmo lugar dos outros projetos. Então a gente tinha do setor ali, economia criativa, uma priorização. Deixa eu só parar um pouco aqui para ver se para de... Se para de travar. Ele tinha uma priorização que não corria junto com a economia criativa, que eram os outros projetos. Então eu fui só na economia criativa. Aqui na pesquisa vai aparecer patrimônio cultural material enquanto espaço cultural. Que aí, espaço cultural, a gente tinha ali, se não me engano, no mês de maio, aprovou um abril, a gente tinha ali equipamentos culturais, né? Por isso que deu 2 milhões, se não me engano, o limite era de 2 milhões para poder... De limite de projeto, né? Deixa eu ver se eu volto aqui, destravou um pouco. Esse locker, às vezes, pode ser um pouquinho pesado, né? Mas ele é legal porque ele é bem interativo. Aí, voltando aqui, eu acho, para finalizar, né? Para a gente poder entrar também nas outras questões na nossa reunião. Se a gente, por exemplo, eu redefini, tá? Redefini todos os rótulos. A gente está no macro agora. Se eu clicar aqui em música, eu vou selecionar tudo que é música, tudo que é musical, serviço musical. Tá bem lerdo aqui. Tudo que é serviço musical dentro desse escopo. O que vai acontecer? A gente vai ter uma quantidade específica de show, que é o maior. A gente vai ter a sonorização, professor, premiação e vários outros, né? Jurado, maestro. E a gente vai ter a penetração de projetos nos segmentos. Então, tradição e folclore, a gente vai ter uma penetração de projetos em 22,9%, artes integradas 19,5%. Aliás, já a penetração de projetos, não, de rubricas, no caso, né? E assim por diante. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu acho que a gente consegue aqui, eu vou deixar, vocês já têm o link, eu acho que seria legal, eu vou deixar também na descrição, acho, do vídeo aqui. Mas, basicamente, a pesquisa é essa, assim, a gente tem esse locker como um espaço que qualquer um de vocês pode consultar, né? A gente consegue no locker classificar o mês, por exemplo, se eu quiser ver setembro, se eu quiser ver abril, vai transformar toda a pesquisa ali para o mês, a gente consegue ver por RF e a gente consegue ver por nota, né? Dentro de um total de valor de recurso na LIC naquele período, que ficou entre 66 milhões e 70 milhões, que era o valor que a secretaria sempre dizia, 70 milhões, né? Que era o valor destinado, mas que no caso aqui no meu deu um pouquinho menos, porque de certa forma, vocês sabem, né, que às vezes a gente coloca um projeto que é 200, mas ele pode ser 180, tem uma forma de readequar ali financeiramente depois que o projeto aprova, né? Então, basicamente é isso. Agradeço a escuta
E aí eu fico à disposição para algumas perguntas, se vocês quiserem dar uma olhada aqui em especificidades do mapeamento. Mas eu penso que é o tipo de coisa que a gente deveria ter isso pronto, sabe? Quando eu apresentei isso no conselho na época, eu lembro que alguns conselheiros, né, falavam que que era um tipo de material que, claro, tinha que ter os outros setores também, né, no conselho, né, no Procultura, que era o tipo de material que deveria ter ali, né, no Procultura, que deveria ter no site, para poder consultar, para assim, a gente poder realmente falar, né, isso aqui está se gastando pouco, né. Outro motivo que eu achava importante, que acabei descobrindo, né, a partir dessa pesquisa, a gente começa a conhecer, de certa forma, quem são os proponentes, os agentes, melhor dizendo, né, que circulam, é que muitos projetos que passam na LIC passam na PNAB, porque tem um know-how de escrever projeto, né? Então, são questões que a gente vai conseguindo descobrir a partir da pesquisa. Certo? Então, eu fico à disposição para vocês aqui para dúvidas, né? E é isso aí. Pode falar, Thiago. Olá, bom dia, tudo bem? Estão me escutando? Tudo certo? Sim, pode falar, tudo certo. Eu achei parabéns pela pesquisa, é tua tese, né? Doutorado, é isso, né? Show de bola. Acho que esse tipo de trabalho deveria ser mais desenvolvido, né? Não só no setor da cultura, mas em todos os outros setores, para a gente tomar decisões baseadas em dados. Foi isso que a gente falou para o secretário de Cultura, né? Eduardo Lorei, né? Que a gente precisa tomar decisões baseadas em dados, né? E pelo que, não sei se eu interpretei errado, Bruno, eu dei uma olhada no final de semana nos gráficos e tal, achei bem interessante, bem bacana, assim, a gente conseguia visualizar, né, onde foi mais grana e coisa e tal. E eu tenho mais ou menos duas questões ali. Naquele gráfico de dispersão que tu fez, os municípios, assim, que tem vários municípios que não pegaram leak, agora a PNAB, acho que Paulo Gustavo até acho que pegaram, foi meio obrigado ali, acho que foi meio, né, mas a questão de leak, FAQ e outros ali, eu não sei quais os outros que teriam, eu acho que foram poucos, a metade do estado acho que pegava, né, eu não sei qual tu tem esse dado. Eu li uma vez assim, eu vi que o número de municípios que pegava algum recurso, né, no caso da LIC, não era em todo o estado, era tipo algumas cidades assim, sempre as mesmas, e algumas cidades nunca pegaram, né? Nunca foram atrás, ou sei lá, se não tem produtor cultural, o que você passa, né, nesses municípios, né, que não conseguem, né, fazer isso, né? Não sei se, mas essa é uma questão, e a outra questão é que me chamou a atenção, que de repente agora, com essa separação da tradicionalismo, folclórico e tal, diz que muita coisa entrava tudo no meio da música ali, né? Talvez isso venha a mudar muito esse gráfico, né? Agora, e tirar muito recurso, na verdade, que supostamente era caracterizado como música, né? São essas duas questões. Tá, eu vou primeiro... Posso responder? Acho que há mais alguma pergunta? Primeiro são duas perguntas, né? Primeiro eu vou responder do município, que eu acho que a do município é bem mais fácil de responder, né? A gente tem 497, isso? Alguém me corrige se é isso? São municípios no estado? Isso aí. Certamente nem todos os municípios conseguem acessar a LIC. A gente vai ter aqui nesse deixa eu ver aqui, na primeira são duas abas, ó. Dos 497, a gente vai ter 104. São 104 municípios que acessam. Claro, a gente tem aqui o circulação, como eu falei, pode ser que tenha algum município ali em circulação que não está aqui. É possível, né? Sei lá, um desses aqui, não sei se está aparecendo o meu cursor, mas um desses espaço em branco aqui tem um município que não está aqui, porque está dentro de circulação. Mas mesmo assim, né,
Acredito que é uma quantidade limitada de municípios, também em função da dificuldade que é o mecanismo, né? Como a Lúcia colocou aqui, ó, agora tem a questão da carta, né? Que não peguei toda... Que ela não pode ser alterada, ficou bem mais difícil, né? Essa questão, né? Também tinha lá na época o critério que tinha carta de carta de anuência, né? Mas isso na época, né? Que davam diversas discussões nas comissões, esse critério, né? Porque estava lá e tal, e isso era um ponto muito forte da avaliação colegiada, né? A gente conseguia ter um relator que olhava o projeto, que analisava, todos tinham acesso no sistema, todos os conselheiros da comissão, e aconteciam verdadeiros debates ali. Eu mesmo já analisei projeto que o meu colega me argumentou e acabei aumentando a nota, em detrimento da argumentação do meu colega que também leu o projeto. E o inverso também acontecia. Uma pessoa dava uma nota específica e o conselheiro lá, estando lá, vendo o projeto, assim, não, mas faltou isso, faltou aquilo. E aí a pessoa vai lá e retira a nota porque precisava ter aqueles elementos da... Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muito se falou na época que tirou do conselho, e eu vi a comunidade, digamos, sofrer calado naquela época, né? Dizendo que, porque estava ruim, que não sei o que e tal, mas uma das virtudes que se perdeu nesse processo é essa análise colegiada, né? Que agora uma pessoa analisa, não sei, acredito que é assim, né? Uma pessoa analisa totalmente desconectada do outro avaliador. Daí o que acontece? A gente tem uma nota de alguém que conhece projetos complexos, talvez a pessoa bota a nota lá embaixo, e a gente tem uma nota de alguém que não conhece muito projeto, né? Que bota a nota lá em cima. Então, aquelas discrepâncias que todo mundo reclama, pode ser que residam aí, não sei, tá? Só para fazer o parênteses disso. E a outra pergunta do Tiago tem a ver com a complexidade. Eu tenho uma visão muito particular dessa questão. E eu não sei, aí isso é um bom debate para a gente aqui. Só deixa eu ver as perguntas da Lucy. Depois eu vejo daí. Se a Kelly também conseguir ler as perguntas ali, me ajuda também, porque eu tô com uma janelinha bem pequenininha para conseguir ler ali, claro, na parte do Meet. Mas só respondendo essa questão dos segmentos, que eu acho que é uma jogada boa para vocês discutir também. Eu não quero ter essa resposta, mas eu vou dizer o que eu penso. A cultura, minha concepção de cultura, né? A cultura de forma ampla que a gente estuda sociologicamente, antropologicamente, ela não é muito favorável para quem é artista. E aí eu vou defender esse argumento no sentido de que a gente viu uma quantidade super grande de estruturas ali. A gente vê uma quantidade super grande, e eu não estou tirando a legitimidade e a importância desses eventos, de eventos que muito tem a ver com comércio e pouco tem a ver com arte. E isso é uma quantidade grandíssima no estado que isso acontece. Então, o que acontece? Essa cultura ampla faz com que o artista tenha, de certa forma, que está em comparação com a commodity. Então, assim, o turismo engloba nisso, o setor econômico engloba nisso. Então, acontece que a parte artística dos setores, das 7 artes, né, que a gente conhece, que tem música, literatura, né, recentemente tem o cinema, essas artes elas acabam ficando frágeis do lado de outros rótulos que se criam. E essa é uma discussão que eu tive muito no conselho, e eu pretendo até estou escrevendo algo, né, na realidade, nesse sentido, que é o porquê e como se criam esses rótulos, os segmentos. Porque, assim, uma coisa é o fazer, né, o fazer musical, né, ou enquanto manifestação. Outra coisa é um equipamento ou um contexto cultural, né? A gente pode pensar, por exemplo, os pontos de cultura.
né, que são pontos, são espaços, né, que tem tudo que é tipo de arte lá dentro. Pode ter música, pode ter artesanato, assim como um CTG, ou o que se chama de tradicionalismo folclore, que também é bastante questionável, ao meu ver, e até a professora Cristina teve lá no conselho, na comissão de música, para falar sobre isso, porque a tradição folclore acaba se reduzindo, às vezes, ao CTG, e na realidade não é isso, né? Se a gente parar para pensar o que a gente fala de cultura imaterial, que tem muito nas culturas populares, é muito da tradição, né? Ele é transmitido pela tradição, né? Então, e a Cristina fala muito bem isso lá com propriedade, que ela é expert nisso, né? Então, existe uma certa redundância nesse rótulo tradição e folclore, e aí eu falo aqui pelas palavras da própria Cristina, que a gente realizou no conselho, na comissão de música, um parecer sobre música regional, que pouco se fala e muito se fala isso de forma rasa, né? A gente convidou mais de 20 especialistas para falar lá sobre isso. Então é muito complexo, porque assim, tu vai pensar os colegiados a partir do fazer cultural ou tu vai pensar a partir de um movimento político? O que a gente pode pensar de movimento político? Alguém que cria um espaço, e eu não sou contra nem a favor, eu só estou dando o fato, né? Que se cria, que ele está muito mais vinculado a um movimento político por reivindicar recursos, que é legítimo, né? Não é só a questão do tradicionalismo folclore, a gente tem no Brasil algumas rusgas, entre outros setores, que eu não vou dizer aqui, que também criam colegiados, mas na realidade eles são artes integradas também, né? E aí os outros setores acabam dando uma certa de guerra cultural ali, né, entre os colegiados. Então, quando eu falo que eu acho que a gente tem que pensar bem sobre isso, é o que se quer, né? O que se quer fomentar, né? A gente está entrando agora em justiça social. A gente quer fomentar essa questão artística, a gente quer fomentar umas feiras que a gente vai no centro aqui de Porto Alegre, tu tem o mesmo produto, né? Ou a gente quer, daqui a pouco, fomentar um símbolo, que se é, né? Eu gosto muito de CTG, eu conheço pessoas do CTG e frequento, já toquei em CTG, mas eu, ao mesmo tempo, enquanto pesquisador, eu vejo que o Rio Grande do Sul tem a música regional que é igual em todas as regiões do estado. Eu não digo que é igual, mas que tem os mesmos símbolos, né? Tem símbolos parecidos, que são símbolos muito parecidos com o Uruguai, com a Argentina também, né? Então, eu acho que isso é complexo. Eu acho que não é uma coisa de dizer que sim, de dizer que não, mas é uma coisa de se pensar do porquê se está, né? Porquê se está realizando e do que se quer fazer de fato e manter uma linha de raciocínio, né? Senão daqui a pouco, eu penso que tem que criar artesanato. Agora tem que criar sei lá, a gente vai acabando criando um monte de coisa que, se a gente não tiver a reflexão sobre isso, daqui a pouco a gente está ali, como dizia um colega, o saco de gato de um monte de coisa que a gente não consegue mais saber o que de fato isso está nos ajudando. Eu não sei se eu respondi o Thiago, é complexo falar sobre essa questão, e por isso que talvez gere, né, polêmica entre os colegiados, né? Então, eles vão ter que resolver essas questões dos poderes, né, da simetria de poder. Eu acho que, enquanto músicos, né, enquanto colegiado setorial, a gente tem que estar muito crítico em cima dessa situação, tá? Pensando a legislação, mas também pensando fora da casinha, pensando fora do Estado, né, tentando pensar fora das caixinhas. A gente está muito acostumado com RF. Eu, antes de entrar para o conselho, eu não fazia ideia que era uma RF. E eu tenho certeza que 70%, 80% da população que faz cultura não sabe o que é uma RF. Então a gente tem que pensar melhor essas coisas, né? E talvez a gente precise ser um pouco menos pragmático. Não, nada contra o pragmatismo, mas isso é quase um método, às vezes, dentro da esfera institucional. Ser um pouco mais crítico, menos pragmático e conseguir pensar essas coisas melhor. Não te respondi, mas eu acho que dei um pouco do que eu penso, que era isso sobre o colegiado e tal.
Eu também quero ouvir vocês, se vocês têm alguma divergência, ou penso de uma outra forma, que é sempre importante a gente ouvir. Kelly, tu consegue ler ali que eu não consigo ver aqui. Tá? Primeiramente, assim como o Thiago falou, quero te agradecer por ter apresentado para a gente. Quem dera se nós tivéssemos ano a ano uma pesquisa que apresentasse esses dados para a gente, né? Seria muito mais fácil de reestruturar o que é preciso. E eu só quero confirmar, a Cristina, que tu falou, imagino que seja a Cristina Rolim, ou Finbittel, é isso, né? Que ela tem as pesquisas voltadas ao folclore, a inserção da música na educação básica, inclusive ela é a minha orientadora de TCC, com muito orgulho, assim, eu falo dela, que bom que tu trouxeste isso sobre ela. Então eu vou ler aqui, algumas que eu já estava lendo, né, quando a Lucy falava sobre a obrigatoriedade da carta, que ela não pode ser alterada, ficou bem mais difícil, porque implica no faturamento do patrocinador e eles não estão querendo dar essas cartas. Daí depois ela colocou, veja bem, eu sou a favor de ter uma carta de patrocínio, mas esse critério de não poder alterar engessa demais. Daí ela falou ainda, eu tive esse problema em avaliações de disparidade de notas. E aí a Suzana comentou, sim, temos avaliadores de todo o Brasil, que infelizmente muitos não conhecem a nossa cultura. Eu tentei entrar como avaliador e não consegui, devido a eu nunca ter avaliado projetos estaduais. E aí me informaram na LIC que tem avaliadores de todo o Brasil. Eu não escrevo projetos na LIC há 5 anos e conheço o nosso estado, né? Ela botou kkk, né? Como rindo dessa situação. E daí a Suzana ainda complementa, pelo que entendi, os avaliadores filtram os projetos e a comissão estadual de cada setor faz a avaliação final. Se estiver errada, me corrijam, mas foi o seu Rafael quem me disse isso. Essas são as mensagens, tá, Bruno? Se puder responder alguma delas. Não, eu acho que é isso, eu acho que vocês estão acostumados, assim, a de certa forma, participar aí como produtor ou como artista. Sim, a Cristina Wolfenbüttel esteve por lá, né? A gente construiu um parecer sobre música regional durante 1 ano, né? Se tinha muita preocupação sobre, inclusive o Conselho também tem um parecer sobre cultura, né, gaúcha, que muito se fala sobre cultura gaúcha, né? E eu lembro que quando eu estive na Comissão da Música, eles queriam que a Comissão da Música resolvesse isso, porque fizeram a tal da emenda lá e tinha que se classificar lá os projetos da LIC, porque tinha uma porcentagem ou algo do tipo, e a Comissão da Música, a gente bateu o pé que a gente queria ouvir as pessoas, né? A gente não queria tomar decisões sem ouvir as pessoas de cada campo, né? Então a Cristina apareceu lá nesse sentido. Eu concordo com a Suzana em relação ao os pareceristas serem de fora do estado, né? O que alguns vê como algo bom. Eu fico pensando, né? Alguns pareceristas avaliando uma manifestação cultural que ela é intimamente ligada ao Rio Grande do Sul, né? Pensa aí, vamos pensar alguém lá do Amapá, né? E o Brasil é muito grande. Assim, alguém lá do Amapá analisando um projeto de pegar Semana Farroupilha. Inclusive é interessante, né, que eu apresentei minha banca da tese, né, a banca de pré-qualificação, né, do meio de curso, e meu projeto envolve música, participação, então essas questões que eu trago aqui e dos projetos também aparecem muito. E uma das coisas que um dos professores falou, que eu uso como argumento até para defender esse ponto de vista, é que Semana Farroupilha tem alguns termos que eu coloquei na escrita que tem que ter nota de rodapé, porque ele, por exemplo, é um professor que ele é de São Paulo. Então, ele não sabia o que eram aquelas manifestações, e eu escrevi de certa forma ali, né, como algo dado. Então, só isso aí, né, eu já teria que colocar uma nota de rodapé, só isso aí, de certa forma, já dá um argumento, né, que é isso que a Suzana falou, que não se conhece a cultura do Estado, né? Eu entendo o porquê de eles quererem fazer dessa forma, mas eu não concordo, né? Eu não concordo em partes, mas menos partes a favor do que
Enfim. E, bom, é isso. Assim, se alguém tiver mais alguma questão sobre a pesquisa, sobre a minha pesquisa, sobre a participação, alguma dúvida sobre conselho, porque às vezes, né, como eu disse, né, eu entrei no conselho sem saber muito bem o que era o conselho. E aí, dentro do conselho, dentro da guerra lá, na luta, né, eu tive o privilégio, eu digo que enquanto pesquisador eu tive o privilégio porque eu acabava estranhando quase tudo que eu via lá. Então, coisas que eram dadas para alguns, né, eu estranhava, achava estranho, né, então isso facilita na pesquisa, facilita na hora da gente escrever nas coisas, né, e não conhecia antes de entrar, e aí entrei, acabei, me especializei, emergi, hoje faço, né, sou parecerista até no Ministério da Cultura lá, então, que tiverem de dúvida sobre conselhos, sobre a pesquisa, mapeamento, essas coisas, assim, pode me acessar aí que eu estou à disposição. Obrigada, Bruno. Não sei se mais alguém tem alguma consideração sobre a pesquisa, sobre a fala do Bruno. Aí vamos abrir mais uns 5 minutos para a gente debater sobre isso, se alguém tiver. E aí depois a gente segue a pauta, né? Porque o Thiago talvez tenha alguma coisa a trazer aí para a gente. E depois a gente finaliza para não ficar tão extensa, talvez, a reunião, né? Pode falar, Bruno. Não, eu tenho curiosidade, essa questão que o Thiago trouxe ali, que eu fiz ali todo um como é que é, tentei explicar ali o que eu pensava, eu tenho curiosidade de saber o que os colegas pensam, né, porque também eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que é importante no colegiado, é que as pessoas tragam as suas realidades, né, a gente está aqui para trazer, de certa forma, a nossa realidade, está cada um num canto de estado, e aí cada realidade vai também orientar um ponto de vista sobre essas questões. Então, eu acho que isso é importante a gente ter aqui. Eu queria ouvir se alguém tiver, né? Ficaria feliz se alguém tivesse alguma coisa em relação a essa pergunta que o Thiago trouxe, não especificamente do colegiado, mas dessa questão dos segmentos, né? Dessa distribuição, da participação. Acho que isso ajudaria a gente a pensar, ou repensar as coisas aqui, né? É isso. É que assim, ó, eu vejo, por exemplo, agora, tá? Os editais que aconteceram aí, por exemplo, tá? Eles têm vários requisitos interessantes, todos válidos, mas não tem requisitos, por exemplo, no projeto 20% apresentações de música, 20% apresentações de teatro, 20% apresentações de dança, que são coisas que, ao meu ver, pros proponentes, para quem está, por exemplo, eu tenho clientes em Lagoa Vermelha, tá? Eles não entendem muitas vezes quando eu digo que a gente tem que abranger toda a parte artística que tem no município. E aí temos que colocar nos projetos a apresentação de dança, apresentação de teatro, apresentação de música. E eu vejo que os regulamentos dos editais que acontecem ali pela LIC, e eu estou falando especificamente de LIC, não tem essa orientação para o proponente. Que eu acho que isso era uma coisa que o nosso colegiado deveria brigar por isso. Tá? Eu acho que nós deveríamos fortalecer a cultura local, que acontece em cada município. Se eu vou fazer um projeto de LIC para Canoas, eu teria que fazer um projeto de LIC colocando que seja 10%, que seja 5% da planilha de custo da programação, especificamente voltada para outras áreas que o projeto não abrange totalmente. Por exemplo, Semana Farroupilha, tá? Semana Farroupilha, tu não vê parte cultural na Semana Farroupilha.
é culinária, e aí cada um faz o seu churrasco lá, e isso não entra dentro de um critério de projeto que poderia fazer comida campeira. A comida campeira poderia entrar no projeto, e aí é só música. E dança, é a dança gaúcha e muito pouco dança gaúcha, mas teatro tu quase não vê. Contação de histórias é muito pouco dentro dos projetos de Semana Farroupilha. Então, assim, o que eu penso, tá? Eu, como produtora, eu acho que a gente tinha que atender mais os colegiados. Eu não vejo problema, por exemplo, de ter dentro de um projeto de Semana Farroupilha que é aberto público apresentações de dança de rua, entende? Ou então, por exemplo, assim, ó, o pessoal da dança afro, eu não vejo problema, nós temos que misturar as culturas, nós temos que fortalecer todos os colegiados, mas aí entra o pessoal que acredita que cada área tem que trabalhar na sua área. E aí os mesmos aprovam os projetos, os mesmos conseguem as cartas de patrocínio, porque isso que a Lucy está falando, por exemplo, quem é que tem contato na Equatorial? O governo do estado. Semana Farroupilha de Porto Alegre tem 300 mil de patrocínio da Equatorial pela LIC. Então, assim, é o lobby político, é os conhecimentos, os amigos e produtores que estão lá no fim do mundo, né? Que estão lá em Passo Fundo, que eles não têm esses lobbies políticos, mesmo a Equatorial atendendo lá, sabe? E eu acho complicado esse quesito que foi colocado ali dentro dos editais, porque isso favorece alguns proponentes que estão mais bem entrosados com a política, mais bem entrosados no município, e aí eu concordo contigo, Bruno, tu veio me dizer, a RF1 é a que mais aprova, mas a RF1 tem a OSPA, tem Teatro São Pedro, tem Semana Farroupilha de Porto Alegre, que quem manda é a GAN, sabe, e sem contar nomes aí. Aí o que vai sobrar para uma Lucy Caminha, para uma Suzana, para um Fernando, para um Luiz, que são produtores, que têm produtoras pequenas aqui em Porto Alegre, sabe? Eu não questiono, eu acho que cada um conquista seu espaço, mas eu questiono, sim, nós abrir espaço para outras artes, entendeu? Que não seja só direcionado para o acampamento Farroupilha, por exemplo. Aí tu vai ali no acampamento Farroupilha, é aquela comelança, é aquela beberagem, é os shows, um e outro CTG se apresentando ali, e é isso. E acabou a Semana Farroupilha. Era esse meu ponto, tá? Eu falei aí porque vocês abriram a palavra, como ninguém falou, eu resolvi falar. Obrigada. Pessoal, Tem mais, gente? sair um pouco, eu não consegui ouvir a conclusão da Suzana, eu não sei se tem alguém que queira falar, ou o que está acontecendo, desculpa. Acho que não, ninguém mais pediu a palavra, Kelly. Tá, ok, obrigada, Mário. A gente pode seguir, então, a pauta com o Thiago? Olá, vamos lá então. Na verdade, não, acho que nem tem muito o que eu pautar, na verdade, eu botei aí, a gente botou as logos, né? E aí tem que fazer essa enquete, né, para ver qual a logo que o pessoal mais gostou e tal ali. Eu vi que uns botaram já que acharam que seria interessante ter uma alteração nas cores, na ordem das cores. Aí eu vou
dentro daí da logo escolhida, a gente passa pro rapaz, pro Jean ali, para ele fazer essa alteração, ver se ele consegue fazer, não sei qual o tempo dele ali também agora, para mais uma alteração, mas aí, diante da escolha da logo, né, fazer essa alteração na logo que for solicitada, né. A gente falou um pouco com a Karina está aí, também... Estou aqui, Tiago. Também conversamos um pouco sobre as logos, sobre também a questão da página, enfim, do Instagram e Facebook. Eu, na verdade, estou já indo para o outro tópico, que é a parte, digamos assim, de fazer aí o nosso domínio, digamos, de novo, aí do colegiado. Eu estou bem desapontado, né, porque... eu localizei ali os contatos, coisa e tal, de quem são os proprietários do colegiado, principalmente o colegiado, que é colegiado setorial Música e Res, né, que é o que estava funcionando por último, e que a Juliana Sen, né, que tem os acessos, né, aí apareceu, até mandei ali para a Karine, para a Kelly, os contatos dos nomes que apareceu, né? Apareceu tanto o telefone dela quanto o e-mail. E aí eu fiz umas tentativas com ela, mas ela estava bastante corrida, não conseguiu. Aí tentei final de semana, ela disse que ia me chamar e depois não me chamou. Me mandou um código, mas aí já mandou um código atrasado. E aí, na verdade, eu achei um pouco descaso com o negócio, sinceramente. Achei uma falta, assim, de bom senso das pessoas que tiveram, né, a informação na mão, que botaram seus contatos lá, mas daí eu entendi que ela não estava querendo passar, talvez, a questão dos códigos, por medo que talvez dava problema no Instagram dela, que ela achou que de repente estava vinculado e coisa e tal, até compreensível essa questão, mas eu falei para ela, eu estou entrando pelo link do colegiado, né, que a gente tem o domínio, que é o colegiado da música, né? Não tô entrando, a gente não vai entrar pelo link do teu domínio, mas talvez, não sei, por desconhecimento dela, ou alguma coisa assim, ou por falta de ajuda, talvez alguém ajudar ela a fazer. Na verdade, ela deveria ter feito isso e passado as novas senhas desse colegiado, né? Mas como ela não fez, a gente ficou fazendo tentativa, né? Eu tenho as conversas aqui e tal, então eu fiquei bem chateado, assim, porque, cara, eu me arrebentei para fazer isso, para tentar recuperar e larguei de mão agora, sabe? Assim, agora entreguei para Deus, entende? Eu acho só que eu acho uma falta de comprometimento de quem nos antecedeu, né? Então, tomara que isso não, que nem eu falei para a Kelly, né? Agora vamos alinhar isso aí, estrutura para o próximo colegiado, para as próximas pessoas que recebam todas as informações, as senhas, os e-mails, as coisas. Isso se chama gestão, se chama organização, né? Então, esse é o mínimo que se espera de um colegiado, né? Fica aqui o meu desabafo quanto a isso, né? Então, eu lamento que isso tenha acontecido. E aí eu falei para ela, a gente vai dar um jeito de excluir, ou coisa e tal, não tem como, às vezes as pessoas vão procurar colegiado lá, vai marcar um colegiado que nem existe, vai ficar bravo com nós, coisa e tal, que o colegiado não está compartilhando coisa minha, não está aceitando, não está, sabe? Então tem que dar um jeito de excluir, né, aqueles perfis, denunciar, sei lá, fazer o quê e tal. Aí eu peço ajuda para a Karina, se ela conseguir também buscar alguma forma da gente tirar isso aí do ar, né? E aí vamos criar, então, só vamos decidir qual que vai ser o domínio, porque não pode ser os mesmos que já tem, né? Porque ele vai já existir, né? Não tem como, né? Então tem que criar um domínio, né? Aí eu pedi uma ajuda para a Karina, de repente se ela conseguisse criar o domínio, coisa e tal, agora a gente vai escolher a logo, a gente vai botar a logo já, e já vai ser com tudo novo. Com Instagram e com Facebook novo, e, enfim, o resto que se, né? Valeu? É isso aí. Karina, antes de passar a palavra para ti. Oi, Kelly. Então, só deixa eu concluir o que eu ia falar. Claro. Eu concordo com isso que o Thiago está falando, e de certa forma eu também me desmotivei desde o verão, assim, eu tentei contato com a Juliana, teve um momento até que eu fiz uma reunião com ela, né, de 1 hora, assim, onde ela tentou
ela tentou reativar essa senha, mas aí, como a gente já conversou em outras reuniões, tem um vínculo com a conta pessoal, né? Mas eu também acho um pouco de descaso, até porque a conta do Facebook, eu acho que está vinculada a essa conta do Instagram, de alguma forma, e eu acho, assim, que quando a gente passa uma gestão, a gente deve realmente, assim, no mínimo, ter essas senhas, esses logins, assim, para passar para a próxima gestão. Até porque a conta do Facebook, ela é uma conta, assim, que, eu não me lembro agora, mas eu vi que tem, acho que uns 700 e poucos seguidores, alguma coisa assim. E é uma pena mesmo, assim, principalmente a conta do Instagram. Até a gente tinha escolhido em uma das últimas reuniões que a gente colocaria o domínio como colegiado música RS, mas já existe uma conta com este domínio. Então, né, a gente está realmente assim sem o que fazer. Por isso que eu pedi ajuda ao Thiago, né, a tia Karina, para a gente tentar resolver isso. Então, eu acho que a decisão nossa agora é criar um novo perfil e verificar se tem alguma forma, né? Eu encontrei só a possibilidade de denunciar, né, o perfil, só que aí é aquilo que a gente já conversou, daqui a pouco vai prejudicar o perfil pessoal dela, né? Então essa seria a única alternativa. A gente está meio que trancado nessa situação, a gente tem que escolher um outro domínio agora, porque tem esse existente aí. E o Thiago também estava comentando que quando ele tentou reativar, foi um e-mail. Só que o e-mail existente, ele era colegiado setorial de música RS. E o nosso e-mail é colegiado setorial música RS. A gente consegue ver a letra inicial e a final, que começa com C de colegiado e termina com S, provavelmente de RS. Então, é provável que tenha ido para esse outro e-mail que nós não temos o acesso também, né? Karina, por favor. É que também tem a situação que uma conta é vinculada à outra, daí se não tem a opção que vá para o e-mail, daí tem essa opção do código, via SMS, que no caso a Juliana deve ter recebido, mas aí tem um curto tempo para poder passar esse código, para depois ir lá, e aí acaba expirando. Conversando com o Thiago nesse meio tempo, como ele falaste ali em questão de gestão, eu acho que tudo isso que a gente está fazendo ao longo desse quase um ano aí de reuniões, eu percebo que a grande maioria aqui está comprometido, olha tudo isso que a gente acabou de ouvir aí em questão do Bruno e tudo mais, eu acho que se é para dar um reset, a gente faz tudo de novo, e pela questão do nome, acho que poderia colocar, por exemplo, um caractere diferente, só para diferenciar, para não dar conflito com outro nome que já existe, né? E também, eu até falei para o Thiago, numa dessas, a gente consegue 1.000 seguidores rapidinho, porque olha só em quantos a gente no grupo, né? A gente vai espalhando aí para todos os nossos amigos e a gente consegue destacar bastante a marca, o nome em si, né? Eu vejo por esse lado, porque realmente tá difícil, muitos meios até chegar no ponto final para poder redefinir ou até mesmo excluir. Então, não sei, acho que o primeiro passo, assim, é definir a questão da logo, a questão do nome, colocar um caractere que só diferencie e começar do zero. Eu acho que vale a pena esse esforço, esse marco, assim, do zero para dar continuidade a todo esse trabalho. Eu concordo, a gente está andando em círculos aí, não está conseguindo resolver essa situação. Acho que o que a Karina falou aí está bem dentro, assim, a gente tinha que tocar o barco e fazer uma nova com um caractere diferente para ontem, assim. Eu vou dar uma sugestão aqui, talvez, estava pensando, digamos assim, botar só colegiado música oficial, que daí sai tudo fora dos outros, entendeu? Oficial. Eu acho que o oficial se diferencia bastante. E aí, toca a ficha, vamos fazer, coisa e tal, vamos escolher a logo hoje, de preferência, né? Para daí dar tempo aí do meu colega aqui fazer essa alteração na cor ali, que eu acho que é relevante, que o pessoal pontuou, né? E aí tocamos ficha. Outro detalhe importante também, a gente chega também num consenso de criar esse e-mail, quem é que fica responsável por essa questão de e-mail e senha, se a gente passa no grupo, aquela coisa toda, tem tudo isso, questão de senha,
para a gente deixar guardadinho, para que daqui, né, 2 anos a gente tá aqui todo esse material, vocês não percam, por favor, isso aqui é o que vai dar andamento às coisas. Acho que a questão do e-mail já tem, daí pode ser o e-mail que a Kelly está trabalhando e coisa e tal, né? Que já tem tudo o drive, coisa e tal, está tudo certo, né? A única questão é daí alinhar os códigos de recuperação, talvez bota o número de telefone, e aí o Cássio, enfim, a coordenação que decida qual o número de telefone vai ser para recuperação, e também o e-mail, né? Aí o e-mail tem que deixar o e-mail do colegiado, né? Que a gente tem, né? Tá, no caso daí a Kelly já criou esse e-mail, já tá tudo certo ali, porque daí vai ser automaticamente também criada uma outra página lá no Facebook, se vocês quiserem também. Sim, já tem esse e-mail. Tá. Esse e-mail ele já existe desde da outra gestão, tá? Da gestão anterior. Então, eu só penso que talvez essa conta do Facebook esteja vinculada a esse e-mail. Mas a gente pode tentar, até tu comentou, né, Karina, que para criar uma conta do Insta, primeiro a gente tem que criar uma no Facebook. Não, acho que não necessariamente. Não necessariamente. Acho que Instagram são plataformas diferentes. Não, a questão do e-mail ali é só para botar para recuperação, não vai influenciar em nada, assim. Eu acho que é preferível colocar telefone no caso, hein, Thiago? Porque daí se caso... Bota os dois, dá para botar os dois. 2 etapas. 2 etapas, né? Viu, Kelly, esse e-mail aí, tu tem a senha, tem tudo, tá tudo certo aí, não precisa mandar código para ninguém. Tudo certo, tá? Como você falou, tem o Drive, né? A gente tem acesso a tudo. Eu passei a senha, inclusive, para o Thiago, para que ele desse, né, andamento, mas a gente só, então, não criou, porque a gente estava tentando reativar algum dos outros perfis. E só para a gente definir colegiado música, eu acho que nós tínhamos que colocar RS também. Colegiado música RS oficial. O que vocês acham? Pode ser também. Bruno, eu não sei se tu chegou a falar, tu estava com a mão levantada. Não, eu estou aqui pensando, né? Eu sei que não é, talvez vou largar uma coisa para vocês pensar, não sei se é possível. Me preocupa, né? Porque assim, nós temos aqui, são 2 anos, né? Que a gente fica aqui no colegiado, é isso? Me corrija se eu estou errado. Isso aí. E tu imagina só se a cada 2 anos a gente tem que fazer uma reunião para conseguir 2, 3 reuniões para conseguir o login, para conseguir fazer o logo. Eu acho que a gente tinha que pensar uma forma de tentar fazer que isso seja mais perene, assim, né? Porque daqui a 1 ano, a gente está saindo, daí vem outro, sabe? E a gente já sabe, e a gente já vê que isso é tão difícil, sabe? De se reunir, acaba sendo uma vez por mês. E a gente não pode, sabe, de certa forma, a gente tem que conseguir, de fato, fazer... E aí eu penso que o Estado colegiado é um órgão de consulta do Estado, né, vinculado diretamente ao secretário. Então, assim, eu acho que vale uma solicitação, não sei se já foi feito, desculpa se eu não peguei isso em alguma reunião, mas é uma solicitação de subsídios do próprio Estado para que a gente consiga tornar isso mais perene, né, porque... Não dá para ficar toda mudança, né? E aí daqui a pouco conseguir algo deles, assim. Não sei se isso é possível, mas que fique com eles, né? Porque assim, que fique lá, sabe? Algum vínculo entre o Instagram, não sei, não é muito a minha. Verdade. Até a própria questão do código de segurança, talvez um telefone da SEDAC mesmo, sabe, né? Um número. Para que botar o particular de alguém de nós, coisa e tal, daí muda o telefone, já não tem mais acesso, daí dá um caos que nem tá dando agora, né? Boa. Não sei se é possível, né? Mas daqui a pouco alguém que seja mais de carreira lá dentro, né? Porque a gente sabe também que o governo muda toda hora, né? Então, não sei, só para trazer para pensar aí, porque é tempo que a gente está aqui falando sobre isso, né? Que daqui a pouco a gente podia estar, né? E outra questão é a sugestão até de postagem, assim, eu acho que... Primeiro, eu acho que o colegiado tinha que ser mais amplo, né? Tinha que ser mais pessoas de Coredes, não de RFs, no mínimo, né? Para ter mais, para abranger mais o espaço do Estado. E também a gente conseguir fazer postagem cada um nas suas regiões, né? Falando um pouco sobre as regiões e coisas do tipo. Eu acho que isso é o tipo de postagem que mostra que o colegiado ele é de fato representativo, né? A gente pensou, Bruno, em criar um perfil Linktree, porque aí lá a gente consegue inserir, né,
vários links, né? Inclusive, talvez um contato de WhatsApp. Então, a ideia é essa, assim, a gente poder pensar junto sobre o que divulgar e também conseguir colocar lá link do, por exemplo, canal do YouTube, né, perfil do Facebook, né, e tudo que seja vinculado ao colegiado, que aí fica tudo concentrado naquele lugar ali. A gente fala muito sobre a como é que se fala essa palavra? Publicização, é isso? É isso. Seria um meio, assim, ao menos para o nosso colegiado, de concentrar, né? Todas essas demandas ali, os pareceres técnicos, as atas, a gente pode disponibilizar tudo isso. E tem um outro detalhe também interessante que a gente também tem que cuidar não criar um elefante branco, né? Tipo, criar um negócio lá que ninguém posta, ninguém faz nada, coisa e tal. Então, acho que isso também tem que ser definido quem vai fazer a postagem, quem vai replicar, o que vão replicar, né? O que vão aceitar como collab, esse tipo de coisa aí para movimentar, né? Daí o colegiado, né? Na parte de mídias sociais, né? Que no caso ficou encarregado para mim e para ti, né, Thiago? Isso, Thaís, eu ia reiterar isso, porque o que acontece, né? Quando eu aceitei entrar como secretária, eu sabia que chegaria o final de ano e eu estaria no final da minha graduação. Então, eu ando bem sem tempo, tanto que tem 2, 3 atas aí, algumas eu já elaborei, já mandei para a mesa diretiva, falta a gente finalizar essa questão, entregar. E é isso, assim, não estou dando conta, por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. E essa parte realmente do perfil, assim, eu não vou ter tempo agora até o final do ano de cuidar disso. Eu posso auxiliar, a gente pode conversar juntos, mas não que fique para mim. Então, por isso que eu estou delegando essa função aí que seria minha para vocês, tá? Sim, bem tranquilo. Eu acho que só daí eu acho que só da evento passa daí as senhas e coisa para ver com o Cássio, enfim, o pessoal aí, para a Karina também ter acesso, e aí ela vai criar o perfil, ela quer que eu crie e tal, daí a gente vê que eu e ela, a gente distribui as tarefas e coisa e tal. Só que essa questão das senhas e coisa e tal aí para autorizar a Karina e daí ter acesso ao e-mail, enfim, as coisas aí para a gente tocar ficha aí nessa parte. E tem que fazer enquete, né, para a questão da logo, né, que ou vamos decidir já qual que vai ser aí e tocar ficha. Tá, desculpa. Não, só para definir, então, é o seguinte, eu vou mandar, então, uma mensagem, né, no grupo de WhatsApp para a mesa diretiva, pedindo autorização para te passar também a senha, assim como eu fiz com o Thiago, tá? E a logo, o Cássio tinha comentado comigo no final da semana passada, da gente abrir uma enquete que dure 2 dias, tá? Então, a gente define isso, e aí, talvez a gente possa fazer um grupo entre nós 3, para algumas definições, assim, da conta do Instagram, mas, né, deixando claro que fica pela responsabilidade de vocês, mas se eu puder auxiliar, eu estarei disponível daí, tá? Pode falar, Karina, por favor. Digamos que toda tomada de decisão a gente vai pedir o aval final de vocês. A gente conversa eu e o Thiago e a gente passa para vocês e vocês dão um ok, mais ou menos por aí. Isso, daí toda vez assim que a gente definir algo, aí eu mando no grupo da mesa diretiva. Acho que é importante isso, né, deles sempre autorizarem o próximo passo. Né, a gente ter essa comunicação, assim, acho que é importante. De repente, quer ver a possibilidade com o Cássio lá, como a gente é um colegiado, tem que estar tudo numa sincronia, talvez, ou botar a gente na mesa diretiva, ou criar um outro grupo, então, com nós todos, né? Porque daí, senão, tu vai ficar no meio do fio, né? E aí, às não é o necessário, né? De repente, é só botar um grupo, botar o Cássio, botar tu, quem mais é? O Mário, eu não lembro quem mais é, e bota todo mundo ali, né? Ou cria um outro grupo, então, bota todo mundo ali, que a gente publica ali, e as pessoas já definem e já tocam a ficha, senão vai ficar um negócio, mais uma coisa burocrática, né? Então, eu fico no meio ali, levando informação lá do não tem porquê, né? Inviabiliza nessa... Nós somos um grupo, né? Nós temos que trabalhar como grupo, né? Não como os de cima e os de baixo, tem que ser mais horizontal, né? Horizontal. Beleza. Eu acho que daí, primeiramente, dá para se criar. Eu até comentei no grupo de fazer a criação da enquete, mas aí quem só pode fazer isso são os administradores do grupo, né? Como a logo já, os modelos já estão. Daí dá para botar como administradora também ali, não tem problema. Não, bem tranquilo em relação a isso. Não é por isso que eu estou falando, mas aí já poderia até agilizar o processo para o pessoal ir já votando, pelo que eu entendi ali, o pessoal já meio que se manifestou e tal, e parece que deu um empate ali, tá bem
É. Eu não sei, Kelly, no teu ponto de vista... Oi, desculpa. Não, acho que é melhor a gente, eu confirmo com o Cássio e com o Mário, e aí eu lanço uma enquete lá, né, para a gente definir, dou um prazo de 2 dias, e daí até quarta a gente já tem, então, a definição da logo, né, aí a gente conversa também sobre essa criação do perfil, sobre o Facebook, o anterior teria que ser com a Juliana, né, eu já tentei isso com ela, não tivemos muito, né, uma resposta, assim, um resultado disso, então eu realmente não sei o que fazer quanto ao Facebook, mas o perfil do Insta, então é isso, tá? Então, assim, eu estou anotando aqui, vou dar seguimento a isso, vou lançar a enquete. Pode falar, Thiago. Isso aí, Kelly, assim, ó, eu acho que eu não quero mais, da minha parte, sim, eu não quero mais conversa com Juliana, nem com ninguém mais lá. Nós vamos criar tudo novo agora. Eu falei para ela, segunda-feira a gente vai ter uma reunião do colegiado, vai definir a logo, e já quer estar com o perfil, se tu conseguir nos auxiliar e coisa tal, isso sabe, eu falando com ela. Então, ela acho que não deu a atenção necessária, então eu acho que agora esquece esse pessoal agora. Eu fiz a tentativa, ela até me mandou um código, ela recebeu, só que mandou atrasado, eu só tem que mandar outro, e daí ela já não mandou mais. Então, eu acho que é Instagram e Facebook novo, 0, tudo linkado, e aí também linkado, a gente vai fazer linkar também ao próprio Google, né, e-mail do Google, né, para que se caso perder alguma coisa, ficar no e-mail que tem atual, né, do colegiado. Então, vai ficar uma coisa bem mais alinhada agora, e vamos criar tudo novo. E aí eu acho que só tenta bater esse martelo assim, colegiado, música RS oficial, para a gente, né, vamos falar o mesmo discurso, e vai ser Instagram assim, Facebook assim, e vamos buscar seguidores ali, vamos movimentar daí. É porque todo mundo que compartilhar esse link para os amigos, quando vê, a gente bate 1.000 seguidores rapidinho, bem tranquilo. Isso aí, se a gente se engajar todos juntos, né, buscar esses seguidores, buscar movimentar isso, acho que vai dar certo. Pessoal, então acho que é isso, né? Vamos encerrar para o meio-dia já. Muito obrigada pela presença. Bruno, mais uma vez, obrigado pela tua apresentação da tua pesquisa. Já era para ter ocorrido em outras reuniões, mas aí, março em diante, a gente começou a receber demandas da SEDAC. Então, a cada reunião a gente atualizava, falava sobre isso, né? Então, desculpas, assim, da parte da mesa diretiva, se atrasou essa tua apresentação, que foi muito importante, tá? Então é isso. Suzana, Luci, Karina, Thiago, muito obrigada. Parabéns, Bruno. Parabéns, Bruno. Show de bola. Mais um trabalho. Tá, gente? Vamos se falando então. Anotei aqui, vou fazer a minha parte e aí entro em contato com vocês, Karina e Thiago. Feito. Então tá. Um abraço. Boa semana a todo mundo aí. Valeu, tchau. Tchau. Parar a gravação.